Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Mamãe comeu mingau. Antes de prosseguir, é necessário esclarecer a situação, o que estamos fazendo aqui e quais são nossos objetivos. Eu tenho que fazer isso de vez em quando, porque nosso público é constantemente reabastecido com novas pessoas que estão familiarizadas apenas com o básico do livro Reality Transurfing, e nem todos os recém-chegados entendem onde estão e o que está acontecendo aqui. Este e os capítulos anteriores foram publicados na lista de discussão. Você pode entrar na lista de discussão no site do autor http://zelandes.ru. O número de leitores do mailing já ultrapassa os 45 mil, este é um grande estádio. Poucas revistas têm tiragem da mesma ordem. Também existem personalidades conhecidas entre nós, como estrelas, políticos, empresários e escolares que estão começando a vida, assim como aposentados, para quem a vida também está apenas começando, se eles estão aqui. O fato de nosso número não diminuir, mas aumentar a cada dia, sugere que o tema em discussão merece sua atenção. E a atenção de um público tão grande, devo dizer, é difícil atrair e ainda mais difícil manter. E ainda, até agora, consegui fazer isso por 9 anos, desde que a primeira edição da lista de discussão foi lançada em agosto de 2003. Também é difícil manter a atenção porque recentemente os efeitos de bloqueio e captura de energia e consciência, sobre os quais escrevi em edições anteriores, estão se tornando cada vez mais pronunciados. A consciência humana está disposta de tal forma que, sendo a consciência de um indivíduo, por um lado é livre, mas ao mesmo tempo não pode estar em estado de voo livre, nem em estado suspenso. A consciência precisa de apoio, como um galho para um pássaro. Se desde o início do desenvolvimento da civilização a religião pudesse servir como tal suporte, agora a iniciativa está se movendo imperceptivelmente, mas com muita confiança para o sistema, a matriz de informação energética. A nova realidade está mudando com grande aceleração. Em 2003, a situação era completamente diferente, e o transurfing era diferente. É muito bom que muitos já tenham entendido isso, como pode ser visto nas cartas. Mas também há muitos que ainda estão eufóricos com o princípio de um funciona, o resto não importa. Na verdade, o velho e clássico transurfing não funciona mais como antes. Se não levarmos em conta as especificidades modernas, a euforia logo passará, e voltará à mesma realidade incontrolável, onde os acontecimentos acontecem normalmente, sem dar atenção ao seu eu quero ou não quero. Portanto, terei que ser paciente e, de vez em quando, responder a perguntas semelhantes em sua inadequação. Eles são todos inadequados pelo mesmo motivo. Uma pessoa pode imaginar que está com boa saúde e razão, mas na verdade sua energia e consciência já estão amplamente bloqueadas, capturadas pelo sistema. Qual é a utilidade do transurfing se a realidade é apresentada de forma distorcida? Steve Jobs foi apenas um dos líderes do movimento tecnogênico. Sistemas. Uma coisa é criar dispositivos convenientes para as pessoas e outra é inventar, por exemplo, uma bomba nuclear ou OGMS. Precisamos distinguir entre essas coisas. Quer abrir mão do seu celular ou computador? Sim, são produtos do sistema. Mas não se trata de fugir do sistema, mas de usá-lo conscientemente, sem se apegar a ele. Steve Jobs não comeu carne, mas mesmo assim ficou doente. Como dizer o mínimo? Vocês, no entanto, são pessoas estranhas. Alguém disse que se você não comer carne, não terá câncer? Olá, Vladimir. Há muito tempo leio seus livros e assinei sua newsletter. O transurfing me ajudou de várias maneiras, mas ainda há muitas dúvidas. Por exemplo, que o transurfing nem sempre funciona, mas de alguma forma seletivamente. Hoje li sua newsletter sobre a morte de Steve Jobs e queria muito expressar minha opinião.
Em um dos programas de TV, eles falaram muito sobre a biografia de Steve Jobs. Por exemplo, que depois do instituto ele visitou a Índia e desde então se tornou budista e vegetariano. Como você me chama de Vladimir e Steve Jobs, posso concluir que sua atenção já está fortemente capturada pelo sistema e você simplesmente não capta a essência do que estou tentando transmitir. Não é o vegetarianismo que cura o câncer, mas a alimentação natural viva, são duas coisas completamente diferentes. No livro apocrifal Transurfing isso está escrito em letras grandes e legíveis, em letras pretas sobre um fundo branco, para que todos possam ver e entender. Mas você ainda não vê e não entende, portanto, o Transurfing funciona para você de alguma forma seletiva. Essas cartas estão longe de serem isoladas, e isso não pode ser atribuído à distração usual. Agora, quase toda a geração mais jovem sofre de transtorno de déficit de atenção. Você sabe por que o USE foi introduzido? De forma alguma devido à estupidez míope de alguém. Isso é bastante natural. Porque atualmente são poucos os jovens que pensam e falam com clareza. A maioria das pessoas só tem consciência suficiente para colocar uma marca no lugar certo. Imagine como você pode fazer um exame de um dorminhoco. Apenas fazendo perguntas monossilábicas ou oferecendo respostas para escolher. Ele não é capaz de pronunciar um discurso articulado e coerente, mas ainda é capaz de dar alguns sinais em delírio e mostrar as reações mais simples. Claro, estou exagerando aqui, mas na verdade tudo é assim. No entanto, o bloqueio da atenção é apenas metade da batalha. Os modelos mentais estreitam os limites da percepção e não permitem ver a realidade como ela é. As pessoas veem um avião pela primeira vez, mas o imaginam apenas como uma carruagem voadora. Eles olham para a locomotiva, mas veem o cavalo de ferro. Eu falo sobre comida viva. Nem necessariamente vegetal, mas parece que estamos falando de vegetarianismo. E com o advento dos meios de comunicação e comunicações de massa, os modelos mentais começaram a se infiltrar na consciência de forma ainda mais ativa, firme e, o mais importante, centralmente, como se estivessem sob o controle de algum tipo de sistema operacional que é a base de uma sociedade tecnocrática. A consciência torna-se claramente moída para se adequar ao sistema. O sistema não deixa viver coisas que não lhe sejam benéficas. E mesmo que algo escorregue, não chega à consciência ou é percebido de forma distorcida. Em breve você provavelmente terá que explicar o significado de cada palavra, ou escrever, como na cartilha, mamãe lavou a moldura. Masha comeu mingau. Embora haja quem interprete mal coisas tão simples, como a mamãe comeu o mingau do car. Ou melhor ainda, mamãe lavou o mingau. Masha comeu a moldura. Se eu quisesse assinar um boletim informativo sobre alimentação saudável, eu o faria. Portanto, estou cancelando a assinatura deste boletim informativo. Peço desculpas. Aparentemente, essas palavras deveriam me incomodar, mas, ao contrário, é muito mais agradável e fácil para mim me comunicar com quem sabe distinguir a moldura do mingau. Portanto, não há desculpas. Há muito me acostumei com o fato de que você não pode explicar tudo para todos e nem todos vão entender. Esperança apenas para os poucos que já entenderam que, apesar das semelhanças de vocabulário e semântica, não estamos falando de alimentação saudável. A saúde aqui atua como um efeito colateral, mas em nenhum caso como um objetivo. Sobre saúde e sobre nutrição em geral, na minha opinião, nem é interessante falar. Estou ciente de que o tema é impopular. Alguém agora, ao acordar, como em uma aula, perguntará novamente, qual é o assunto? Se eu estivesse perseguindo a popularidade, não tocaria em questões incômodas. Mas estou acostumada a olhar a realidade nos olhos. De acordo com minhas estimativas, muitos anos se passaram desde a publicação dos primeiros livros, e agora posso tirar conclusões. Não haverá mais do que 5% das pessoas capazes de perceber o Transurfing de alguma forma. Os 95 restantes não chegarão nem perto das prateleiras com esses livros. Além disso,
Desses 5%, apenas 10% são capazes de entender o que está sendo dito no livro apocrifal Transurfing. Claramente, o público está diminuindo. Ainda mais forte. Por que eu preciso disso? Por que eu continuo assim? Por que eu tive que enfrentar outra estatística decepcionante? Dos que conheceram o básico do Transurfing, poucos, aqui acho difícil dar uma figura, conseguiram entender tudo de verdade e aplicar os conhecimentos adquiridos na prática. A maioria deles praticamente não entendia nada, esse conhecimento não afetou em nada suas vidas. Posso julgar isso pelas perguntas que continuam a surgir como se não houvesse livros. O que devo fazer? Começar de novo? Mas por quê? Afinal, você aprendeu o segredo. O que mais você quer? Seria possível seguir por um caminho trivial, continuar explicando o básico do Transurfing, novamente mastigando e separando o que deveria estar claro de qualquer maneira. Mas aí já seria Transurfing Off e Reality. Por que eles não entendem o que deve ser entendido? Isso significa que, na realidade, existem aspectos que não foram levados em consideração anteriormente. Além disso, essa realidade está literalmente diante de nossos olhos. Está mudando. Claro, dançar em uma laje de granito de conhecimento congelado em certo sentido é conveniente e incomparável para todos. E populares. Mas é irreal. O conhecimento deve dar uma guinada no desenvolvimento e ascender a um novo patamar, onde o que era incompreensível se torna óbvio e claro. E de fato é. Aqui está outra opinião, de sentido completamente diferente da primeira. Por que vem desse nível de conhecimento muito novo? Na verdade, em uma alimentação natural, o Transurfing é percebido de uma forma completamente diferente. Eu costumava ler, tudo parecia claro, mas de alguma forma estou com preguiça, de alguma forma algo não está certo. Mas agora você apenas lê literalmente nas entrelinhas, literalmente atrai os eventos necessários para a sua vida. Então, do que estamos falando? Sobre alimentação saudável? Não. E nem mesmo sobre a dieta de alimentos crus como tal. Como? Você deve ter notado, estou muito longe do fanatismo nesses assuntos. Precisamos separar fins e meios. Onde o objetivo é perder peso, por exemplo, ou livrar-se de algum tipo de doença, existem meios e as conversas são completamente diferentes. O vocabulário pode ser parecido e os temas próximos, mas o objetivo é diferente, entendeu? E então, consequentemente, tanto o significado quanto o caminho são completamente diferentes. Sobre as mesmas coisas que são ditas aqui, você não lerá ou ouvirá em nenhum outro lugar. Porque o objetivo não se encaixa no quadro dos padrões sistêmicos, romper com o sistema geral, não está claro para onde está vagando, libertar-se do sonho coletivo. Este é o objetivo, é disso que estamos falando, e este é o ponto principal. E um dos meios, pelo menos para começar, é parar de consumir o que é geralmente aceito. Pois é. Justamente o que é geralmente aceito, e o que é consumido diretamente, que apenas mergulha nesse sonho muito coletivo. O que entra diretamente em contato com o corpo e a mente de uma pessoa, alimentos, informações, condições, forma diretamente sua consciência. O sistema não tem outros meios de influenciar a consciência, exceto por comida, informação e condições ambientais. Portanto, o Transurfing não pode ser considerado apenas em um aspecto clássico, como pensamos. Para completar, são necessários mais dois componentes, como comemos e como nos movemos. Atualmente, existe um forte viés de informação para a tecnosfera. A maior parte da informação reflete, em particular, os interesses dos fabricantes, comerciantes, estruturas políticas ou financeiras, em geral, os interesses do tecnogênico. Sistemas. O objetivo da tecnosfera é levar uma pessoa a uma célula da matriz, apagar sua individualidade, esculpir um parafuso padrão de sua personalidade.
Para tanto, a desinformação e a apresentação tendenciosa são amplamente e descaradamente utilizadas. A engrenagem não deve estar muito saudável, para que não tenha energia livre, e um pouco fodida, para que não entenda onde está. O objetivo do indivíduo é preservar sua liberdade, independência, singularidade, consciência, energia, saúde. Somente aqueles que ousam sair do sistema geral poderão salvar todas essas qualidades. Os adeptos da tecnosfera guardam a unificação universal, ajustando-se às necessidades do sistema. E não é fantasia. Como evitar a unificação? O primeiro e principal passo é quebrar o princípio da sociedade. Parar de acreditar que se todo mundo pensa e faz isso, então... certo. Saia da linha. Pare de perseguir o sucesso substituto de outra pessoa e vá atrás do seu. O que isso dá? Aquele que sai da linha sempre obtém os benefícios. Olhe do lado por onde todos estão andando. Livre-se dos prendedores de roupa e dos estereótipos sociais. Aprenda a ver e entender o que os outros não veem e não entender. Pare, finalmente, esforce-se para ser o primeiro e torne-se exclusivo. Por que isso é necessário? E aqui cada um decide por si mesmo se é necessário ou não. Se você não tem qualidades ou talentos especiais, não tem outro jeito a não ser sair da linha e se permitir ser único. Observando a rapidez com que a realidade está mudando em direção à unificação universal, podemos supor que em 5 a 10 anos será geralmente interessante. Mas o mais interessante serão aqueles que estão fora de ordem, observando todos os outros. Na prática tolteca, isso é chamado de stalking. Imagine que você veio ao seu trabalho ou escola e há um sonho coletivo. Todos se esforçam para ter sucesso, mas agem como se estivessem em um sonho, no nível de alguns algoritmos e instintos geralmente aceitos. Você também gostaria de ter sucesso e se destacar da multidão. Mas como você terá sucesso se for uma engrenagem comum andando em uma formação comum, com a mesma consciência e energia de todos os outros? Agora todos são educados, todos conhecem um segredo. E você sabe. E daí? Qual é a sua vantagem sobre o resto? Nenhum. Você tem muito poucas chances. Agora imagine uma imagem diferente. Sua mente é livre e pura. A energia é uma ordem de grandeza maior do que o resto. Você parou de pensar como todo mundo e fazer como todo mundo. Eles ficaram fora de ordem sem deixá-lo. Eles fingiram estar sonhando, mas acordaram. Agora já está bem claro para você que todos ao seu redor estão dormindo e você está acordado. Então o stalking começa, gerenciando seu sonho acordado. Neste sonho você é o mestre e o árbitro. E esta é a próxima etapa do transurfing, que traz benefícios reais. Mas não posso começar a explicar stalking agora, por uma simples razão: isso não é explicado, mas realizado. Você é capaz de acordar na realidade, como acontece em um sonho. Para fazer isso, você deve primeiro limpar sua mente e aumentar a energia. E comer comida viva não é o assunto principal aqui, mas apenas um dos aspectos. Mas esses já são os primeiros passos do stalking. Você finge ser um psicopata normal, mas não engole comprimidos. Você passa a noite na fazenda, fingindo que está no rebanho, como todo mundo, mas se alimenta na selva, e não com o que colocam debaixo do seu nariz. Meu dever é transmitir o conhecimento de forma consistente, para quem quiser assimilá-lo. Caso contrário, não ficará mais claro e certamente não para todos. Resumo: a consciência não pode estar em estado de voo livre, ou no limbo, ela precisa de apoio, como um pássaro. Filial. Se desde o início dos tempos a religião poderia servir como tal suporte, agora a iniciativa está se movendo imperceptivelmente, mas com muita confiança para um sistema, uma matriz energia e informação. A nova realidade está mudando com grande aceleração.
Com o advento da mídia e das comunicações, os modelos mentais começaram a se infiltrar na consciência de forma muito ativa, firme e centralizada. O que é geralmente aceito e o que é consumido diretamente, apenas emerge nesse sonho muito coletivo. O sistema não tem outros meios de influenciar a consciência, exceto por comida, informação e condições ambientais. A maior parte da informação reflete, em particular, os interesses dos produtores, comerciantes, estruturas políticas ou financeiras, em geral, os interesses do sistema tecnogênico. O objetivo da tecnosfera é conduzir uma pessoa para uma célula da matriz, para apagar sua individualidade, para esculpir um padrão. Engrenagem. O objetivo do indivíduo é manter sua liberdade, independência, singularidade, consciência, energia, saúde. O objetivo do renovado Transurfing é romper com o sistema geral, não está claro por onde ele está vagando, libertar-se do sonho coletivo. Um dos meios, pelo menos para começar. Pare de consumir o que é geralmente aceito. Quebre o princípio da sociedade, pare de acreditar que se todo mundo pensa e faz assim, então está certo. Pare de perseguir o sucesso. Substituto de outra pessoa e vá atrás do seu próprio. A consciência humana está constantemente sendo codificada, faça como eu, igual aos estereótipos e objetivos propostos, produzir e consumir tudo que é produzido e consumido no sistema, deseje o que o sistema lhe dá, esteja sempre em contato, responda a todas as vibrações da web, estar no sistema, no final, todo mundo faz isso, e você sabe, se todo mundo pensa e faz isso, então está certo. Este código é costurado na consciência. Facilite sua vida.